Na introdução da nossa lição de hoje, nós temos que mencionar que a palavra de Deus previne que os últimos dias seriam marcados pelo aumento assustador das seitas e dos falsos profetas. Lamentavelmente, a maioria dos crentes não estão percebendo isso. E por causa da ignorância, muitas vezes, sem saber, cooperam com os enganadores da igreja. Vamos prestar atenção nisto aqui. Há poucos dias atrás, poucos meses atrás, uma pessoa crente de igreja, não lembro qual igreja que ela era, mas ela disse assim: pastor, agora estou aprendendo muito da Bíblia, porque eu não perco nenhuma das novelas bíblicas da Record. Eu olhei para ela com tristeza, com pesar. Eu disse: está aprendendo tudo errado então. Porque a iniciativa desse movimento, que eu aqui para nós não considero como igreja não. Nunca considerei como igreja. Isso é um movimento religioso. Está movimentando aí as massas, mas eu não considero como igreja porque não tem as características de igreja. Desde que eles começaram no Brasil, há 40 anos atrás, 50 anos atrás, eles vêm distorcendo a Bíblia. Eles vêm distorcendo a Bíblia. Esse movimento é uma versão piorada do catolicismo, que tirou as imagens, colocou as arcas, colocou as pedras de Israel, colocou o shofar, colocou a negociação com Deus, oferta em troca de bênção, instigou nos seres humanos, que aliás nem precisava, os seres humanos já têm isso de sobra, mas a busca e a ganância pelo dinheiro, e é claro, colocaram Deus no meio como se Deus fosse mediar essa negociação sórdida que os homens fazem, né, para adquirir Mamon, o Deus desse século, que é o dinheiro. Então, eu vi aquela senhora falando para mim: estou aprendendo a Bíblia porque estou vendo as novelas. Ainda bem que ela deixou bem claro, né, que eram novelas, não eram estudos bíblicos. Bem, isso aí foi o cúmulo para mim da ultraje, da profanação da palavra de Deus. As reproduções feitas por essa emissora em nome de um movimento religioso são falsas. São criados romances que a Bíblia não detém neles, não interessa, eles não edificam, mas eles fazem isso para ser a principal mensagem daquela programação e deixam de ensinar a palavra de Deus, que é a verdade. Então, muitos crentes estão cooperando com os enganadores da igreja. Essa é a verdade. Já no primeiro século da era cristã, havia hereges, havia apostasia. Vamos ver aqui alguns pontos rápidos, não vamos ler todos os versículos. Mas no primeiro século já haviam homens que negavam a ressurreição. Paulo refere-se a Himeneu e Fileto, dois indivíduos que estavam na igreja, provavelmente eram presbíteros, e que estavam ensinando que a ressurreição já tinha passado, ninguém mais ia ressuscitar. Paulo diz que eles negavam a ressurreição e eram falsos, falsificadores da palavra. Haviam homens que já rejeitavam a sã doutrina. Paulo escreve para Timóteo dizendo: os homens rejeitarão a sã doutrina, desviarão os ouvidos da verdade, voltarão às fábulas. Havia homens que destruíam o rebanho do Senhor. É o texto da leitura bíblica, onde Paulo disse: entre vós mesmos se levantarão lobos cruéis, ou vorazes, ou devoradores, como em outras traduções. Quarto, homens que ensinavam coisas perversas a fim de atraírem discípulos após si. E quinto, homens que provocavam divisões no corpo de Cristo. Paulo escreve dizendo: notai o tal, e não vos mistureis com ele, porque os tais servem aos seus ventres, usam lisonjas, palavras enganadoras para provocarem divisão na igreja.
qual era a orientação apostólica para os crentes em relação aos hereges. Mas agora, escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. Embora aqui não apareça especificamente a palavra herege, mas aqui aparece desvios, né? Pessoas que se entregam a desvios, que a gente tem que cortar a comunhão com ele. Paulo está dizendo, cortar a comunhão. Porque tem uma pessoa, um tipo de pessoa, que ele errou. Mas ele está aqui chorando, ele está aqui pedindo misericórdia de Deus. Você vai cortar a comunhão com ele? Não, vai abraçá-lo. Agora tem um outro tipo de pessoas que insiste em continuar errado. Insiste em continuar divulgando coisas nocivas, que divide os irmãos. Esse tipo de pessoa obstinada no erro, nós temos que cortar a comunhão com ele. Paulo está dizendo, não o associeis com eles. Segundo, não os recebais em casa. Ah, irmão, fulano deixou nossa igreja, foi para uma seita, foi para um outro segmento aí de ensino, que a gente sabe que está errado, mas eu gosto dele, eu gosto da amizade dele, eu recebo ele em casa, ele vai almoçar lá em casa. Está errado, você está errado se fizer isto. João escreve, não vou ler agora, não vamos procurar, mas João diz assim, olha, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. É sério, né? Não pode brincar com uma pessoa que manipula a palavra de Deus para enganar. Ele é perigoso, ele é nocivo para a igreja e para a nossa fé. Outra coisa, Paulo que está advertindo, diz, resista-os. Porque uma hora ou outra talvez você depara com eles, né? De repente você vai visitar uma família, um amigo, um irmão da igreja, lá está aquele indivíduo. A Biblinha na mão lá, tentando seduzir aquele irmão. Às vezes é um novo crente, que custou muito para a gente trazer para a igreja. E geralmente esses hereges, eles não ganham ninguém para Jesus, porque são infrutíferos. Eles são infrutíferos. Mas quando você ganha, eles vão lá para confundir. Essa turma aí da Testemunha de Jeová, de Adventismo, fez isso demais. A Assembleia de Deus foi a igreja mais ganhadora de alma que já existiu na história até agora. Então, aonde você vai ter um salão da Assembleia de Deus, tem um templozinho, porque a igreja da Assembleia de Deus chegou primeiro e começou a pregar e ganhar almas para Jesus. Aí depois vieram os falsos, proclamadores de doutrinas falsas. Para quê? Confundir os irmãos que nós ganhamos para Jesus. Às vezes já foi até batizado com o Espírito Santo. Paulo deparou com essa situação com os irmãos da Galácia. Paulo disse, vocês receberam o Espírito Santo quando eu preguei o Evangelho para vocês. Agora vocês estão querendo crer noutra doutrina? Ele diz, quando é que vocês foram salvos? Quando vocês receberam o Espírito Santo? Não foi quando vocês ouviram a pregação que eu preguei para vocês? Então Deus não confirmou essa pregação no coração de vocês, batizando vocês com o Espírito Santo, e agora vocês estão desviando disso. É só ler a carta aos Gálatas, você vai ver a indignação de Paulo, a luta de Paulo, sabe, a contrariedade de Paulo de saber que ele tinha levado o evangelho da graça para aqueles irmãos, eles tinham sido tocados por Deus e agora estava desviando para crer nos judaizantes, que eram pessoas que vinham atrás de Paulo tentando desfazer o que Paulo fazia. Tito 3, verso 9 a 11, mas vamos ver o 9. Mas não entres em questões loucas, quer dizer, não fica discutindo certos assuntos, não, que não vai dar em nada, só prejuízo para você, viu? Genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Vai discutir questão de sábado de adventismo? Não. Está devidamente já explicado, entendido, que a lei cumpriu o seu papel, estamos debaixo da graça, tem outro sacerdócio, mudou-se a lei, acabou.
Agora é Cristo. A nossa lei é Cristo no nosso coração. Essa é a nossa lei. Certo? Então, olha, coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Evita-o. Não perde tempo. Não gasta tempo, isso é inútil. Existe um número muito grande de hereges. Atualmente, agora, com essa janela enorme da internet, onde tem mensagem circulando para toda parte do globo, né? Então, existe um número muito grande de hereges. Agora, paz, meus irmãos, muitos deles, às vezes, estão comendo em nossas mesas e falando mal de nós. Eles causam divisões e põem a perder muitos dos nossos novos convertidos. Tem muitos desses. Olha o que Judas escreve. Judas foi tremendo, como um profeta de Deus. Ele diz: estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. Apacentando a si mesmo. Eles não têm pastor, não. Eles misturam com a gente, comem com a gente, mas eles não aceitam ser disciplinados, guiados por Deus, por um servo de Deus que Deus coloca na igreja. Eles são contra pastores, eles são inimigos de pastores. E por consequência são inimigos da igreja. Certo? Apacentando a si mesmos sem temor. O que eles são de verdade? São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Que tremendo, eu gosto mais de Judas. Judas manda o machado é na raiz da árvore. Ele não poupa esses inimigos do evangelho, não. Judas é igual João Batista. Está posto o machado à raiz das árvores. A árvore não dá fruto, tira, lança fora, joga no fogo. Judas e João Batista faz o trabalho completo. Não deixa nem sinal aonde estava aquela árvore. Arranca e joga fora. O ponto de número 1, agora que vamos entrar no ponto de número 1, fala das ameaças dos lobos vorazes. Subponto 1, cuidados pastorais. Coloquei um versículozinho curto só para a gente introduzir o comentário. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Atos 20, 17. Aqui está se referindo a Paulo. O apóstolo Paulo foi um ardoroso defensor da doutrina de Cristo. O apóstolo Paulo foi um ardoroso e dedicado obreiro que edificava a igreja, que amava os irmãos. Ele se gastou, ele se deu para isto, a vida dele. Ele mesmo disse: o cuidado da igreja me oprime. Ele não dormia por conta disso, não comia direito, não queria parar. Porque ele diz: eu tenho que ir, eu tenho que ensinar, eu tenho que ajudar, eu tenho que falar, eu tenho que advertir, eu tenho que corrigir aqueles mentirosos, eu tenho que correr atrás deles. Então Paulo era um homem extraordinário, serve de exemplo para nós, e agora ele está voltando para Jerusalém, na sua, me parece que segunda viagem missionária, exato. Ele vem de navio, pelo Mediterrâneo. E aí o navio dele aporta em Mileto. Lá tinha porto, beira-mar, Mileto. Mileto ficava a 18 a 20 quilômetros de Éfeso. Paulo tinha passado 3 anos da vida dele em Éfeso. Vizinhanças todas ali pregando em tudo quanto é vilarejo que tinha naquela redondeza. E aí ele para, o navio certamente vai gastar um tempo ali, ele não tem tempo de ir lá em Éfeso, 20 quilômetros. Então ele manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, porque a igreja de Éfeso cresceu. Ela foi fundada sob o poder de Deus, os milagres de Deus. Então Paulo manda chamar os presbíteros. E ele senta com esses presbíteros para dar a eles as últimas instruções, porque dali ele iria embora para Jerusalém,
de Jerusalém seria preso, de Jerusalém ele iria preso para Antioquia, ficaria 2 anos e depois iria levado para Roma. Ficaria mais 2 anos em Roma preso. Então eles não iam ver Paulo tão cedo mais. Então Paulo chama eles e diz: olha, preciso falar com vocês, coisa séria. A igreja está fundada, vocês já foram nomeados como líderes da igreja. Então eu quero falar com vocês sobre a importância do trabalho de vocês. Irmãos, aqui estão os cuidados pastorais. Paulo tinha esse cuidado, ele não apenas ganhava uma pessoa para Jesus, mas ele também queria fazer todo esforço para consolidar a fé sólida no coração desta pessoa. Então, ele sabe que ele não vai ter condição, ele é só um, ele não tem condição de falar a cada crente. Então ele prepara líderes, homens, chamados, escolhidos, mas esses homens precisam de orientação. Então Paulo faz esse simpósio aqui, esse momento de um seminário, e começa a falar para eles. E a principal mensagem de Paulo era: atenção, cuidado, vocês são supervisores da casa de Deus, fiquem atentos, porque vai surgir gente perversa no meio de vocês. É válido para nós, hein? Isso aqui, válido para nós. Você fala: pastor, será que já surgiu gente assim no nosso meio? Já. Aliás, muitos não estão aqui porque estavam desviando da fé. Eu vou te falar claramente isso. Você fala: não, mas aquele irmão era muito crente. Já estava desviando da fé, deixando princípios básicos da Bíblia, e eles não conseguem me confrontar. Então eles têm que cair fora. Teve uma época aqui que virou uma praga esse negócio de presbítero prostituir. Caiu um ali, caiu outro acolá, caiu ali. Presbítero e ter pastores. Eu juntei eles, esses irmãos, sentei com eles, falei assim: olha, vocês vão vigiar da agora para frente, porque o obreiro que agora cai nesse pecado não vai ser mais obreiro. Eu vou destituir ele do cargo, ele poderá ser até um crente, espero que ele reconcilie com Deus e seja um bom crente, mas obreiro nunca mais. É claro que depois a gente, dirigido por Deus, abre algumas exceções e retorna algumas pessoas que tivemos que corrigir. Mas a regra seria mais ou menos essa: olha, não brinque com essa história aí, porque pode privar você de ser obreiro, pelo menos aqui você não vai ser mais. Irmão, quando eu falei isso, naqueles meses, naquela época, teve um irmão, quando eu falei isso, 2 semanas depois ele foi prostituir, teve que ser excluído, teve que sair fora, ficou com raiva de mim, porque um dia eu disse: vamos ouvir um presbítero, ele levantou para vir dar uma palavra, ele não era presbítero mais. Eu falei assim: o senhor vai vir para falar na qualidade de membro, viu? Porque presbítero aqui o senhor não é mais. Aí ficou com raiva de mim, tem raiva de mim até hoje. E não importa, pode ficar com raiva para lá, eu sou zeloso da igreja, não aceito, isso é falsidade. O camarada é um prostituto, está separado da esposa, o filho está sendo criado pela mãe, até hoje não tem responsabilidade, e ficava querendo ser presbítero, queria. Até pouco tempo ele ainda falava mal de mim, irmãos que chegavam perto dele: pastor Elcio é muito chato, muito isso, não sei aquilo. Vai prostituir para lá, fica à vontade onde você quiser, mas aqui não. Então, quando eu falei isso na igreja, que eu não ia aceitar mais, irmão, uns 3 ou 4 presbíteros que tinha aqui pediu carta de mudança, eles já estavam em pecado. E eles sabiam que eles iam ter que se submetido à vergonha da correção. E tem gente que não tem humildade para aceitar a correção. Então, qual a alternativa? Vamos mudar de igreja. Muitos que mudam a igreja assim, parece com uma justa causa, se você for aprofundar lá nas raízes das coisas, já tem uma raiz de rebelião e de heresia no coração da pessoa. E eu dou graças a Deus porque eles não têm coragem de permanecer aqui com a gente, zelando da igreja. E tem igreja por aí que fica aos montes, à vontade, e vai tocando a vida. Por isso essa igreja vai virando uma organização carnal, fraca. Por isso que Jesus fica triste, não pode operar seus milagres, sua obra na igreja, porque não tem como. É época de Jeremias. O que Jeremias diz? Vocês estão achando que a igreja é um covil de salteadores?
Jeremias pregou essa mensagem no dia dele. Ele disse assim: ó, tem muita gente correndo para o templo, não é para converter, não. É para criar uma falsa capa de santidade. É para dar a impressão que eles são alguma coisa, quando não são nada, são perversos, desviados. Ele disse: não corram para a igreja para fazer dela covil de salteadores. O mesmo disse João Batista: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Vocês estão achando que a água vai livrar vocês do fogo do inferno? A água do Jordão? Produzir frutos dignos de arrependimento. Está posto o machado da raiz das árvores. João Batista sabia que metade daquela multidão que ia lá para a beira do Jordão para ser batizado, estavam ali formalmente, apenas religiosamente, tinha conversão de coração. Cuidados pastorais, Paulo disse: obreiros, presbíteros. Irmão, tem muitos presbíteros, a gente sabe, é claro. A gente está aqui para ajudar todo mundo, e quem quer aprender, vamos aprender. Agora, quem quer brincar, vai embora mesmo, tem que seguir a viagem. Mas quer aprender, vamos aprender. Eu não exijo que todo irmão que foi consagrado a presbítero saiba tudo. Não, nem eu não sei. Eu estou estudando a palavra, me dediquei desde 1981, que eu fui para seminário, nunca mais parei de estudar a Bíblia. Aliás, eu estudava antes, eu já estudava. Eu não sei, então não vou exigir, eu quero ajudar. Mas tem um detalhe: tem muita gente que entra no presbitério e não procura aprender. Não procura estudar, não procura crescer. E está no presbitério e não sabe para quê. Por quê e para quê. Destaque na posição que Deus te deu. Destacar não é ser vaidoso, não é ser... Destaque no sentido de ser útil. O que é um presbítero? O presbítero é o idôneo, um homem maduro, é um homem zeloso pelas coisas de Deus. Não é preciso saber todos os mistérios da Bíblia, não. Mas você tem que ser aquele homem da palavra, você tem que conhecer pelo menos uma dezena de versículos que ajuda, que você pode falar para as pessoas e orientá-las e dizer: olha, assim que Deus ensina. O presbítero é o homem da palavra, da Bíblia. É o homem que debruça sobre a Bíblia todos os dias, pedindo misericórdia de Deus. Ensina-me, Senhor, como ensinar. O presbítero é aquele homem que é um bom esposo, é um bom pai, é um bom amigo na igreja, de todos, que abraça, que põe a mão no ombro, que diz: vamos com Cristo, eu te ajudo. Presbítero, irmão, é um pastor. A palavra presbítero, bispo e pastor é a mesma coisa. Presbítero é a maturidade, a capacidade que o homem já tem nele mesmo de experiência com Deus. Então, presbítero, o mais maduro, o mais idôneo. Bispo é a função. O que é um bispo? Aquele que olha o rebanho, que fica observando se está tudo bem, se não tem um perigo ali, se não tem um lobo chegando ali por trás. O trabalho do presbítero é ser um bispo, ser um supervisor, um zelador do rebanho. E pastor? Pastor fala do caráter bondoso, amigo, consolador desse presbítero, que é tanto presbítero como o bispo como pastor, a mesma coisa. É isso que é o Novo Testamento. Paulo então chama esses presbíteros para orientá-los, é o cuidado pastoral, é o cuidado de Paulo como pastor. Ele diz assim: depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Essa palavra aqui, depois da minha partida, é muito significativa e ela tem um sentido imediato. Paulo está falando ali depois que ele saísse, né? Depois que ele saísse de Mileto, pegasse um navio novamente, fosse até onde dava para ir, até na Antioquia da Psídia de navio, aí tinha que descer por terra, descer não, falava era subir, né? Subir por terra para Jerusalém. Então Paulo diz: depois da minha partida, pode ser daqui amanhã, depois da manhã que estarei indo embora, vocês não vão me ver mais aqui. E realmente Paulo vai dizer: vocês não mais vão me ver o meu rosto mais. Paulo até despede deles chorando e orando na praia ali onde logo ele ia pegar o navio. Os irmãos vão com ele até lá na beira do cais, lá para ver o navio sair. Chora, abraça. Então Paulo disse: depois da minha partida. Mas Paulo também pode estar se referindo aqui, com certeza, ao futuro, aos nossos dias, né? Ele está falando de coisas escatológicas que viriam no decorrer dos tempos para a igreja.
depois da minha partida. Paulo ia partir, irmão, mas tem que levantar outros Paulos. Não é claro, né? Não exatamente como o apóstolo Paulo, porque só ele tinha um ministério, aquele ministério do apóstolo dos gentios. Mas existem outros homens, outras mulheres, outras pessoas na igreja que têm o mesmo zelo, têm o mesmo espírito, têm a mesma iluminação. Tem que existir. Paulo está falando com aqueles presbíteros ali porque eles seriam a extensão de Paulo naquela região ali de Éfeso e circunvizinhança. Depois da minha partida. Paulo percebe a urgente necessidade de obreiros idôneos, capazes de neutralizar a ação nefasta dos falsos profetas. Em todas as épocas, a maior necessidade tem sido sempre a mesma: homens inteiramente consagrados a Deus. Porque um homem cheio do Espírito Santo, ele sempre vai ter uma direção de Deus para cada momento do ministério dele. Não vai faltar uma palavra sábia, entendida dele para quem quer que precise. Então, mas tem que suprir, né? Se eu tenho consciência que eu ainda não sei todos os mistérios de Deus, eu vou orar mais então. Eu vou orar mais, porque orando mais, eu poderei dar para a igreja, para os irmãos, algo especial, algo que vem do céu, que supra as necessidades, ainda que eu mesmo ainda não tenha todo o entendimento que precisava ter. Mas a graça de Deus em minha vida me fará um instrumento útil para a igreja. Então, Paulo sabia que a maior necessidade sempre foi esta: homens e mulheres inteiramente consagrados a Deus. Paulo disse a Timóteo: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. 1 Timóteo 1:3. Interessante, havia uma tendência em Éfeso. Éfeso foi uma das igrejas mais abençoadas do Novo Testamento, você sabe. A Bíblia diz que Deus operava maravilhas pelas mãos de Paulo ali em Éfeso. A Bíblia diz que as pessoas converteram aos milhares, queimavam os livros de mágica, de feitiçaria, na praça. Os demônios vazavam quando viam o nome de Paulo e de Jesus. Paulo, bem sabemos quem é. Jesus nós conhecemos. E vocês quem são? Eles sabiam quem era Paulo, sabiam quem era Jesus, e não paravam na frente do apóstolo. Então a igreja era abençoada, mas tinha uma tendência forte para falsa doutrina, viu? Viu aqui Paulo falando: Timóteo, eu estou te deixando em Éfeso. Timóteo foi pastor em Éfeso, para que você cuide, para que ninguém ensine outra doutrina. Aí você pega a carta de Jesus lá em Apocalipse para Éfeso, novamente você vai ver Jesus falando: eu tenho aí contra vocês que tem alguns que se dizem judeus e não são, e tal, estão atrapalhando a obra aí. Falsa doutrina de novo. Éfeso, aonde tem muito avivamento, tem poder, não quer dizer que acaba não. Eles estão por ali, os falsos, estão tentando atrapalhar a obra de Deus de todo jeito. Essa é a grande luta nossa no reino de Deus, é esta. E não vai acabar não. Não vai acabar, a esses últimos dias vai ficando cada vez pior. Nós temos que nos arraigar em Cristo. Nós temos que nos armar do Espírito que Judas disse, batalhar pela fé, uma vez dada aos santos. Paulo diz para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo 4,16. A origem dos falsos mestres. No passado Deus preveniu o seu povo muitas vezes contra a sutileza de Satanás. Mesmo assim Israel se descuidou e acabou se tornando presa do engano. Olha o texto: assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Ezequiel 13, 3 e 4. Deus mostrou para Ezequiel naquela época do cativeiro, Deus mostrou para Ezequiel, transportou Ezequiel em espírito para Jerusalém, tirou ele lá da Babilônia e levou para Jerusalém, e mostrou para Ezequiel os falsos profetas e sacerdotes dentro do templo. A Bíblia diz que Ezequiel diz que viu a abominação dentro do templo, dos falsos sacerdotes e profetas que cultuavam até ídolos, imagens de barro, dentro do templo.
Imagina os irmãos. Por isso que Deus teve que mandar o cativeiro, não tinha jeito. O grande erro de Israel foi fazer concessões aos falsos profetas. Foi aceitar passivamente que os mesmos continuassem ensinando dentro de suas portas. Agora vocês vão entender por que eu fico vigiando o tempo inteiro quem vem pregar aqui. Pena que os líderes não estão aqui hoje para escutar isso. Tem um pouco, mas falta um pouco. Às vezes a gente tem que ser meio chato mesmo. Quem que vocês vão chamar para pregar? Eu pergunto, de onde essa pessoa vem? Que ministério ele é? Que igreja é essa? Tem pastores de grandes igrejas em Goiânia ensinando heresia. Eu esqueci, eu podia ter trazido hoje aquela gravação do pastor da maior igreja ali de Goiânia, falando da maior heresia, maior mentira, maior engano. Eu vou trazer, durante essas aulas, eu vou voltar, talvez dar mais alguma aula, eu vou trazer a gravação dele falando o que ele está ensinando para a igreja. Ensinando os jovens a prostituírem. Aliás, ele conta a história de um jovem que saiu com a moça da igreja e foi para um motel. E aí ele fala e tal, conclusão de tudo. Ele diz, esses dois, se morrer, vão para o céu. Se morrer lá no motel, eles vão para o céu. Ele fala diante da igreja dele. Imagina os irmãos se a juventude já vive açoitada pela força da carne e dos desejos. E você falar para eles que eles podem prostituir, que não tem problema, que eles vão para o céu. Eles podem ir para o motel antes de casar, não tem problema não, pode ir. Tem alguma coisa na graça que vai fechar os olhos para o pecado. Bom, Deus não fecha os olhos para o pecado não. Não é a graça que faz Deus fechar olhos para o pecado não. A graça de Deus, ela é equilibrada com a justiça. Tem um equilíbrio perfeito. Mas aquele pastor fala isso. Ao que você ouvir a voz dele, você vai ver quem que é. Você vai ouvir na hora. Eu podia ter trazido hoje, né? Me esqueci desse negócio. Mas vamos para frente, tem muita coisa boa aqui ainda, acho que dá tempo. Olha, o grande erro então de Israel foi exatamente fazer concessões, deixar que os falsos profetas tivessem espaço para ficar pregando lá para os irmãos, para os judeus, e deixar eles meio à vontade. Não pode deixar. Graças a Deus, nós teve uma época aqui que teve que correr com muitos falsos profetas. Chegava todo dia um camarada com uma pastinha na mão, terno, gravata, sentava ali, mandava bilhete, mandava uma carteirinha, e para me apresentar, para me chamar para o púlpito, para me dar oportunidade, e eu não apresentava e não fazia a menor menção. Muitos saíam irados daqui, falando para os porteiros da igreja, a porta era por aqui, né? Uma vez um ficou sentado um tempão ali, querendo que eu o apresentasse e o chamasse para o púlpito. Lá do púlpito, ao que ele chegou, Deus falou comigo. Que falso, enganador. Está circulando aí a igreja para roubar, para tirar dinheiro do povo, para pegar oferta. Um cara de pau, um desses, um dia teve a cara de pau de dizer, pastor, se o senhor não quiser me deixar pregar na igreja, o senhor podia me dar o endereço dos crentes, eu visito eles em casa. Eu falei, você está louco, rapaz? Vai andando, camarada, some daqui. Ele estava com um papel de uma igreja lá de São Paulo, dizendo que ele estava autorizado para tirar ofertas para um orfanato, uma coisa. Eu falei, eu vou ligar para o seu pastor. Amanhã você volta aqui que nós vamos resolver isso. Nunca mais voltou lá em casa. Ele me deu um telefone falso, era mentiroso, dizendo que era o pastor dele. Eu falei, não, eu vou ligar, eu quero saber de onde você veio. Ele não apareceu mais, porque ele não tinha vindo de lugar nenhum, era do próprio desvio dele, falso, mentiroso. Irmão, já vi coisas, você não imagina. Uma vez chegou um pastor lá na igreja que eu me converti há muitos anos atrás, pastor, bem arrumado e tal. Foi num culto de quinta-feira que ele apareceu na igreja, o pastor deu oportunidade, ele pregou no culto. Ele dizia que estava vindo de São Paulo, que estava numa missão de não sei o que e tal. E aí o pastor pediu a um membro da igreja para hospedar ele. Eu lembro direitinho disso. Foi até uma irmã viúva que se dispôs a hospedá-la. Ela tinha filhos, ela não ficava só em casa não. Ele anoiteceu lá, mas não amanheceu. Passou a mão em tudo quanto é coisa de valor que ela tinha, inclusive algumas joias guardadas que ela tinha, de ouro, e tem coisas boas, roubou tudo e foi embora. Quando ela acordou, cadê o irmão?
Nada, nem sinal mais. O camarada tinha roubado. E aí veio a notícia de São Paulo, diz, abram o olho aí em Goiás, porque tem um ladrão aqui, um malandro, um mentiroso, que está andando nas igrejas falando que é das nossas igrejas de São Paulo e não é. Aí veio a notícia, mas já era tarde, já tinha levado o dinheirão da irmã, tinha roubado já. E tinha pregado no culto à noite. Porque de vez em quando você começa a ver alguma coisa assim, tipo de um pregador, quem sabe até na internet, dá um mal-estar em você, você abre o olho. E aí o Espírito Santo te falando, cuidado, isso aí é falso. Dá um mal-estar, dá uma rejeição na gente. Às vezes o sujeito está falando até uma coisa que é certa. Porque o diabo não é bobo. Ele não trabalha só com a mentira pura, não. Ele trabalha com a meia-verdade. Meia-verdade. Ele não trabalha com mentira pura. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei sua maldade. Diz o Senhor, Jeremias 23:11. A igreja não pode cometer esses erros. Para combater os hereges, precisamos estar bem firmados na verdade. Paulo apresenta o seu próprio exemplo de amor e abnegação como modelo. Paulo disse, portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Pena hoje que tem pessoa que deixa o pastor dele, que está aqui noite após noite, dia após dia. A família está aqui, conhece a história inteira e vai receber heresia de outra igreja, ou vai dar valor a um aventureiro que apareceu por aí agora. Paulo está dizendo, eu estava com vocês noite e dia, 3 anos, chorando, falando. Então, por favor, não vai seguir os lobos vorazes. Preste atenção no exemplo de quem vive com você, de quem serve a Deus de verdade. Né? O que é apologética? O ponto 2, vamos rapidinho, a coisa passa rápido. Definição, apologética cristã é um ramo da teologia que defende o cristianismo contra os desvios doutrinários. É a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa, resposta. Os erros e desvios teológicos precisam ser corrigidos rapidamente. Do contrário, eles comprometerão a unidade e a integridade da igreja. Em vários momentos da história, teólogos e apologistas então é gente que trabalha noite e dia para defender a fé cristã, tipo Paulo, não é? Apologistas cristãos tiveram que se posicionar sobre movimentos doutrinários que conflitavam com o entendimento bíblico tradicional e conservador. Agora, aqui é o ponto principal para finalizar. Que são heresias? A palavra seitas e heresias são sinônimas. Elas foram traduzidas do grego aireses. Aireses tem 4 significados comuns no Novo Testamento. Vamos ver os principais. Primeiro, letra A, vamos dizer juntos? Grupo, mais uma vez, grupo religioso. O que é heresia ou airese? Foi traduzido no Novo Testamento também por grupo religioso. E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita, do grupo dos saduceus, encheram-se de inveja. No sentido de grupo religioso, insurgente, até o próprio cristianismo foi chamado de seita pelos inimigos do evangelho. Outra palavrinha que vem de airese, são partidos ou divisões. Olha o verso. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. 1 Coríntios 11, 18 a 19. Outra palavrinha, facções. O verso é de Gálatas 5:20, onde foi traduzido também por heresias. Nesse texto, a palavra foi traduzida como heresias, em outras traduções, facções, e também pode-se usar a palavra sectarismo. Tudo para aireses. Qual é o sentido, então, de aireses? Opinião excludente e exclusivista, onde determinado tipo de pessoa não pode ser acolhida. Outra palavra que vem de aireses, doutrinas falsas. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias, doutrinas falsas, heresias de perdição, e negarão o Senhor.
Veja, heresia é séria, porque ela nega as bases do Evangelho, nega os fundamentos. Negarão o Senhor. Bom, negar o Senhor negou tudo. Já existe aí no mundo, aí em algumas igrejas, uma salvação sem Cristo, sabia? Não, a salvação não precisa de Cristo, não. Cristo é um exemplo, só um mártir. Não, Cristo é o Salvador. Ele morreu pelos nossos pecados. Sem Ele estamos perdidos. Negarão o Senhor que os resgatou. Só para deixar bem claro, se Jesus tivesse vindo aqui só para deixar exemplo, nós estávamos tudo no inferno já. Ah, mas o exemplo de Jesus é bom. O exemplo de Jesus é excelente, é o melhor, é perfeito. Mas só que o pecado tinha que ser pago. Não era questão de exemplo, não, era quitar dívida. Nós devíamos, nós transgredimos a lei de Deus, nós éramos devedores. Alguém tinha que pagar, Jesus pagou com seu sangue, com sua vida. Então ele não podia dar só exemplo, ele tinha que dar a vida. Ele é Salvador. É isso que eu tenho que separar. Né? Você vai para o Espiritismo, eles falam muito bem de Jesus. Mas Jesus para eles não é Salvador. Salvador para eles é o quê? Reencarnação. Para que ter Jesus? Para que precisar de Jesus? Para que precisar de sangue de Jesus? Se você pode reencarnar-se. Então, em reencarnação, nega Jesus, nega o sangue, nega o sacrifício, nega o plano eterno de Deus. Então, é do inferno, é do diabo essa doutrina. É isso tudo que o diabo quer mesmo, que as pessoas esqueçam de Jesus. Pense nele só como um bom homem, um bom pregador. O Espiritismo chama ele de Espírito de luz. Que Espírito de luz? De nada. Se Jesus não for Salvador, não for o Filho de Deus, então ele não é filho da luz também. Ele é um grande mentiroso, porque ele falou que era o Filho de Deus. O Espiritismo querer enganar. Falar, não, nós aceitamos Jesus como Espírito de luz. Aqui Jesus também é um Espírito de luz. Que Espírito de luz? Isso é mentira de Satanás. Jesus é o Filho de Deus, ele é a própria luz, ele é a vida. Quem tem Cristo tem, quem não tem, não tem a vida eterna. É isso que é perigoso. Então, vamos ver essas heresias de perdição. A nossa revista traz heresias de perdição. Quais são esses erros doutrinários mais comuns que tem por aí? Tem outros, mas esses são muito comuns. Vamos ver lá. Primeiro, vamos ler juntos? A negação da Trindade divina. Muita atenção, viu? Uma pessoa dizer que não consegue compreender toda a profundidade da Trindade é uma coisa. Tem problema. Não dá para entender tudo mesmo não, porque é um mistério Deus. Mas ele dizer assim, eu não creio que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Não, só tem um Deus e não tem Pai, não tem Filho, não tem Espírito Santo. Isso é título, isso é mentira. Nós encontramos na Bíblia o pai conversando com o filho, o pai chamando o filho para sentar ao lado dele. Nós encontramos o filho falando com o pai para mandar o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força etérea, o Espírito Santo é uma personalidade, é um ser que sente, que ama, que perdoa, que resiste, que guia. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas divinas que estão empenhadas na criação do universo, na sustentação de todas as coisas, na redenção da raça humana, na criação de novos céus, nova terra. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós oramos ao Pai em nome de Jesus e o Espírito Santo ajuda-nos nas intercessões. Os três são distintos. A negação da encarnação de Cristo. Imagina, o Espiritismo nega a encarnação de Cristo, sabiam? O Espiritismo não acredita que Cristo tinha um corpo humano. O Espiritismo vem do docetismo. Docetismo era a aparência. O docetismo era uma doutrina falsa, lá da época dos apóstolos já ainda, que dizia assim, não, Cristo nunca foi carne. Ele parecia ser, só tinha uma aparência, mas ele era espírito. Ele nunca foi carne. João escreveu lá naquela época, aquele que nega que o Filho de Deus vem em carne é do anticristo. O docetismo falava assim, se ele fez homem, se fez homem, então ele contaminou com o pecado, porque toda a carne está contaminada. Olha que bagunça que eles aprontavam. João disse o seguinte, ele fez-se homem em pureza e santidade. O Senhor Jesus não foi gerado por um pai humano, foi pelo Espírito Santo. Então o corpo dele não veio com o pecado original.
Ele podia pecar durante o ministério dele? Uai, com certeza, se ele foi tentado, ele podia pecar, mas não pecou. Ele foi confirmado em santidade o tempo todo. Pedro disse, não se achou engano na boca dele. Então significa que Cristo veio santo e se confirmou como santo, e puro, e verdadeiro. E assim, Jesus pôde ser o nosso Salvador, porque se ele cometesse um pecado, ele passava para o mercado dos escravos, e vinha para o nosso lado, ia ser um de nós. Mas ele não tinha pecado. Então, negar a encarnação de Cristo é uma doutrina perigosa. Negação da personalidade do Espírito Santo, que os testemunhos de Jeová também negam que o Espírito Santo é um ser pessoal. É como o pai e como o filho. Ele pensa, ele sente, ele ama, ele perdoa, ele entristece. Então, para fazer isso, não pode ser uma energia. Eu vou falar que o fio da energia ali, a energia ali ficou triste? Não. Eu falo de uma pessoa que fica triste. O Espírito Santo é uma pessoa. Negação da autoridade e inerrância das Escrituras. Negação da eficácia do sangue de Jesus Cristo na nossa redenção. Inclusão de uma corredentora na obra da salvação. Por exemplo, a Maria no catolicismo. Eles puseram a Maria dentro da Trindade. No catolicismo tem o Pai, o Filho, o Espírito Santo e Maria. Lá no céu, reinando. Maria foi coroada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo na cabeça dos papas, dos padres e dos católicos. Maria, então, foi incluída na existência eterna da Trindade. Que mentira, gente. Maria foi uma maravilhosa pessoa, mas ela não chega nisso nunca. Jamais. Isso é só Deus. Maria era humana. Inclusão da Maria Trindade, repetição do sacrifício de Cristo, como, por exemplo, na missa católica. Sabia que a missa católica eles estão dizendo que Jesus está morrendo de novo? Quando a hóstia é quebrada todos os domingos, os padres estão dizendo, Cristo acabou de morrer de novo por você. Você tem uma semana agora para pecar de novo, volta na missa, a gente mata Jesus de novo, você fica perdoado de novo. Isso aí é a missa. Missa é sacrifício. A palavra missa significa sacrifício. O catolicismo é uma grande heresia, uma grande seita. Não é porque ela é grande, tomou grande parte do mundo, que ela ficou boa, não. Ela é heresia, igual todas as outras. A falsa doutrina do segundo plano de salvação fora da cruz. Tem purgatório, reencarnação. É uma salvação fora da cruz, sem sangue. Não existe, fora de Cristo não tem salvação. A falsa doutrina de que o ranger de dentes é um lugar de purificação do pecado. Essa é do pastor de Goiânia, da grande igreja. Essa aqui, ó. Ele diz que o rapaz mais a moça que foi para o motel e foram ter relações sexuais de prostituição, morreu. O rapaz que morre só. Ele fala que é o rapaz que morre. Ele morreu, não aguentou a emoção, morreu. Aí ele disse, mas não precisa ficar preocupado não, irmão. Ele vai passar pelo ranger de dentes e lá vai ser purificado o pecado dele. Que coisa mentirosa, gente. Que fajuta essa doutrina. Agora você vai lá nessa igreja que estou falando, tem 10 mil pessoas dentro dela. Você imagina? Caminho estreito. Não é o caminho da multidão não, viu? Pode ter certeza que é da minoria. A falsa doutrina de que a salvação depende da obra de Cristo e mais alguma coisa. É falso também. Como, por exemplo, guarda do sábado. O adventista fala, não, é Jesus quem salva. Mas não esquece de guardar o sábado não, hein? A circuncisão, a prática das penitências. A guarda das festas, dos costumes judaicos. Hoje tem igreja aí judaizante, se tornou judaica. Igrejas aí que o pastor vem com quipá, vem com aquele manto nas costas, pastor vem com a arca está aqui, certo? A igreja virou judaizante. Chofar, tem o culto do chofar, irmão. Vamos ouvir o chofar, irmão. Fala assim, eu estou arrepiado. O chofar. Que é chofar? Pá? Joga essas buzinas fora, essas cornetas velhas, chifre velho de carneiro. Quem gosta de coisa velharia é o judaísmo mesmo. Nós queremos coisas novas, né? Se falar numa igreja que vai ter toque chofar, eu saio dela e vou embora. Se eu tiver ela, caso eu tiver nela. Bom, se falar que vai ter, nem vou lá, né? Eu estou falando que às vezes você está numa igreja, irmão, agora o irmão veio, não sei das... que
Da onde ele veio, lá de que gruta que ele saiu, ele vai tocar o chofar. Misericórdia, que chofar, rapaz. Abre a Bíblia, prega Cristo e Ele crucificado, e nós vamos vibrar aqui dentro. Agora, chofar não, você me respeita com esse negócio. Você já foi no toque chofar? Pelo amor de Deus, hein? Crendo do Evangelho, pleno atrás de toque chofar, é o fim da picada. É uma Lucimar. A falsa doutrina, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é dos batistas. Errado, mentira. Mentira, o filho pródigo estava morto. Ainda bem que ele não morreu fisicamente lá, né? No chiqueiro do porco, senão ele ia para o inferno. Ainda bem que ele resolveu voltar para a casa do pai, mas ele estava morto. O pai disse: este meu filho estava morto. Filho também morre. Ah, mas eu sou filho de Deus. Filho também morre. Não brinca com o pecado não, porque o pecado mata. Mata filho, quem não é filho. Quem não é filho já está morto. Na realidade, mata é os filhos mesmo, né? Quem está vivo é que morre. O mundo já está morto. Não tem que morrer mais, né, Marisa? Morrer para quê mais? E por fim, a doutrina da salvação por obras humanas. Conclusão. Nossa, passou da hora. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. É, pois, tarefa da igreja atual, vamos ler? Batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Que o Senhor use essas lições para proteger e edificar a sua igreja. Vamos agradecer a Deus, vamos ficar de pé. Querido Deus, Pai Santo, em nome de Jesus, conduz, Senhor, os ensinos deste trimestre. Conduz esses ensinos através de todos os professores que vão estar trazendo a Tua palavra. Que por esta palavra nós sejamos sacudidos. O Senhor possa nos despertar para este compromisso mais fiel, mais aproximado, mais junto da sua verdade, da sua palavra, do seu grande e poderoso evangelho. Abençoe esta igreja, esta obra, abençoe as igrejas do Senhor no decorrer dos tempos, em todos os lugares. Guarda os pregadores, pastores, ajuda, dando iluminação, sabedoria. Abençoe os presbíteros, diáconos. Usa em tuas mãos todos estes irmãos para a glória do teu nome. Nós louvamos o Senhor. Fica aqui conosco, nos ajude hoje e sempre. Amém. Podeis sentar. Deus abençoe a todos.